Após seu pai, que é alemão, ser condenado como um espião, uma jovem mulher passa a se refugiar nas bebidas. E é assim que ela vai se aproximar de um agente do governo americano, que a recruta para uma missão no Rio de Janeiro. Ela precisa se casar com um nazista que vive lá para descobrir seus planos. Prazer! Eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre esse clássico absoluto, Interlúdio. Lançado em 1946, esse é um dos melhores filmes de Alfred Hitchcock. Diretor também responsável por Um Corpo que Cai, Janela Indiscreta, Os Pássaros, Intriga Internacional, Disque M pra Matar, entre tantos e tantos outros, que inclusive eu já abordei aqui no canal. Mas Interlúdio, até por ser um filme um pouco menos discutido do diretor, eu acabei adiando bastante para assisti-lo. E hoje, finalmente, eu sentei diante da televisão e testemunhei uma obra-prima. Eu simplesmente estou fascinado por esse filme. Seja por todo o contexto que ele aborda e sua ambientação, seja pela história de amor extremamente visceral e sensível que existe ali, mas também por toda a condução sempre muito assertiva do próprio Hitchcock. O domínio que ele possui da mise-en-scène é sem igual. E eu vou passear por todos esses assuntos nessa crítica aqui. Começando por esse contexto e por essa ambientação que eu mencionei. Afinal, é um filme, como eu já disse, de 1946. Muito próximo do fim da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em 1945, um ano antes. Ou seja, os assuntos ainda estavam muito quentes, muito frescos. Essa coisa do espião alemão nos Estados Unidos, essa coisa dos nazistas terem se espalhado pelo mundo com um enfoque na América do Sul, tá tudo lá. No entanto, com uma visão de um ponto de vista que acaba por limpar um pouco da barra do governo americano. Afinal, hoje a gente sabe que eles diretamente trouxeram grandes nomes, grandes intelectuais do nazismo para compor o seu quadro de intelectuais, pesquisadores, filósofos. É o que foi chamado de Operação Paperclip. E vocês já devem ter ouvido falar disso, seja nas aulas de história, seja no próprio cinema. Afinal, ali nos anos 70, 80, quando documentos foram divulgados contando sobre essa operação, muitas obras começaram a levantar essa bola de forma mais direta, de forma mais crítica e também de forma um pouco mais plástica, digamos assim. A franquia, por exemplo, Indiana Jones, trabalhou bastante isso, passando certos panos. Mas voltando no caso de Interlúdio, como eu disse, tudo estava muito fresco e essas informações ainda não eram públicas. Assim, o filme de forma alguma aborda essa questão. Aqui os nazistas são os vilões e são colocados de forma extremamente antagônica com os americanos, que são os bonzinhos. E aí novamente eu trago, não foi bem assim. Porém, é muito interessante perceber como o filme vai captar todo esse clima de certas incertezas, tensões geopolíticas para a construção do seu thriller policial, que vai muito beber, inclusive, do cinema noir. Seja trazendo arquétipos desse estilo de cinema, como por exemplo a Femme Fatale, como também trazendo alguns elementos visuais. O uso de sombras muito marcados, o figurino está muito de acordo com essa escola, com esse estilo de cinema, melhor dizendo. É um filme muito irreverente ao que veio antes.
ao mesmo tempo que o Hitchcock também propõe certas desconstruções. Afinal, o Interlúdio não é um filme que está necessariamente preocupado com as respostas da investigação. No fundo, é um filme de amor, é um romance. Uma mulher que está apaixonada por um, mas por conta de obrigações, por conta de uma dívida de seu passado, precisa se relacionar com outro. É o objetivo, é a missão dela. Botando assim, inclusive, fica bem óbvia a carga melodramática da obra, que é muito antagônica a todo esse estilo do thriller policial que eu acabei de pontuar. Ou seja, não é um filme que cai em simplificações. E ainda por cima, toda essa história de amor entre o personagem do Cary Grant e da Ingrid Bergman vai ser ambientada no Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa, que é onde eu tô agora, inclusive. Eu moro aqui e é muito legal ver os pontos turísticos, ver algumas ruas do centro da cidade, o Cristo Redentor, o Teatro Municipal, por mais que não acrescente tanto assim a toda a estrutura narrativa do filme. Eles estão no Brasil, isso é um fato de certa forma importante, mas o longa não se utiliza desse ambiente para engrandecer culturalmente, regionalmente aquela história. Inclusive, os atores, o Hitchcock, não vieram para o Brasil filmar. Uma equipe veio deslocada deles para filmar a paisagem, os pontos turísticos que seriam utilizados para imagem de transição, imagem de cobertura e para preencher janelas e varandas. Com o uso daquela mesma técnica que vocês já devem ter visto quando Hitchcock filma alguém dirigindo, o telão com a imagem que ele quer projetada. Mas saindo do Rio de Janeiro, vamos falar um pouquinho mais sobre os dois atores que eu citei rapidamente ali. Cary Grant é um dos grandes nomes do cinema americano. Hitchcock sabe trabalhá-lo bem. Ele faz esse agente americano com um toque misterioso. Ele é um homem sedutor, atraente, mas que de forma alguma impõe suas vontades. Ele não é bruto, muito pelo contrário, ele constantemente está cedendo e deixando com que a personagem de Ingrid Bergman tome as atitudes. Por sinal, Ingrid está fantástica aqui. Ela mescla essa coisa da femme fatale, a mulher sedutora que está se aproximando daquele empresário alemão para obter certas informações, ao mesmo tempo que ela carrega uma vulnerabilidade, ela não é durona o tempo todo e ela está presa naquele dilema que eu comentei no primeiro bloco do vídeo. E vale também uma menção para o Claude Rains, que vai interpretar o homem a qual a Ingrid precisa seduzir para se aproximar e casar. Outro grande ator da história do cinema, que aqui vive uma espécie de corno. Ele não sabe desse background que a mulher por quem ele se apaixonou tem, por mais que ele tenha desconfianças. E isso, inclusive, vai gerar algumas das cenas mais tensas do filme. Será que ele vai descobrir? Será que não? O que ele vai fazer ao descobrir? É um elenco muito, mas muito afiado e que também é potencializado pela direção do Hitchcock, que nesse filme aqui filma seus atores de forma um pouco mais íntima do que comumente ele faz. Aqui os planos estão bem mais fechados nos rostos. A gente vê cada microexpressão. E quando ele abre, ele trabalha certas movimentações e certas composições que também nos remetem a esse senso de intimidade. É uma direção muito sensível. E já que eu tô nesse ponto da direção do Hitchcock, novamente, eu sei que eu já falei isso aqui antes em outros vídeos do canal, é impressionante o domínio que ele tem da mise-en-scène. Mise-en-scène é a organização do quadro, é a organização do plano.
E aqui, cara, ele consegue te contar histórias e mais histórias sem que os personagens falem. É impressionante o domínio que ele tem. Duas cenas que evidenciam muito isso é a cena da chave, onde o personagem do Claude Rains dá falta de uma chave muito importante para esse filme, que inclusive está no pôster dele. E outra cena é com a xícara, onde a personagem da Ingrid Bergman também se dá conta de que há algo diferente na xícara. Cara, que sacada de gênio. E aí vem até aquela frase, né? O Hitchcock não aponta a câmera, ele mira, ele é certeiro, ele é direto. Mas, gente, vou ficando por aqui no comentário sobre Interlúdio. Tem vários outros vídeos aqui no canal onde eu abordo o trabalho do Hitchcock. Tem vídeo sobre Vértigo, sobre Festim Diabólico, sobre Janela Indiscreta. Pretendo ainda fazer sobre Os Pássaros, sobre o Intriga Internacional, sobre O Homem que Sabia Demais. Então, aguardem que tem muita coisa boa vindo. E se você chegou no canal por esse vídeo aqui ou por algum vídeo recente, volta um pouquinho, vai lá nos vídeos mais antigos do canal que com certeza vocês vão gostar dos papos que eu já tive sobre esse grande diretor, que inclusive é um dos meus favoritos, se não o meu favorito, e o diretor que eu considero o mais importante da história do cinema. E cara, é bizarro que ele tem tanto, mas tanto clássico incrível, que eu simplesmente esqueci o vídeo todo lá no começo e agora de citar Psicose, que também tem vídeo aqui no canal, talvez seja o filme mais conhecido dele, mas são tantos longas famosos que eu esqueci do que talvez seja o principal. E é isso aí, agora eu deixo com vocês. Comentem aqui embaixo qual outro filme do Hitchcock vocês querem que eu aborde, o que você achou desse vídeo aqui, curta também para que o vídeo seja recomendado para mais pessoas, compartilhe e se inscreva, ativando o sininho para receber notificações sempre que eu postar um conteúdo novo. Assim você me ajuda e se ajuda. Afinal, não vai perder mais nenhum vídeo do canal e vai estar por dentro de todas as discussões sobre cinema. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!